Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, minha tropa, muito boa noite para quem? Boa noite para o futuro aprovado. E aí, como é que vocês estão? Tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que tá o frio na barriga nessa reta final, os últimos dias de Fé e Fato, né? Que então antecedem a prova. Imagino que vocês devem estar aflitos, ansiosos, com os nervos à flor da pele, literalmente, né? Galera, mas neste momento é necessário manter a calma, tentar controlar ou pelo menos diminuir a ansiedade, os ânimos de Fé e Fato, né? Para a gente poder fazer uma preparação com afinco, né, nessa reta final, beleza? Então hoje eu estarei com vocês na disciplina de legislação extravagante ou legislação especial, como você preferir chamar, tá? Iremos resolver diversas questões, tá? Potenciais de prova, tá? Beleza? Então antes da gente iniciar a nossa aula propriamente dita, só queria bater um papo com vocês aqui e pedir algumas coisas para vocês, beleza? Vocês já sabem, aula totalmente gratuita, mas a qualidade, ó, lá em cima, vocês sabem e já conhecem como é a nossa metodologia, já sabe como é que a tribo trabalha, certo? Então o que eu quero te pedir? Deixa o like, meu filho, me ajuda a te ajudar, deixa o like aí, tá bom? Não vai cair o dedo de jeito nenhum e vai ajudar muito o nosso canal, tá? E a outra coisa que eu quero te pedir é compartilha essa aula, certo? Com quem também está estudando para a Polícia Civil do Estado do Ceará. Aí aquele aluno egoísta pode imaginar e pensar assim, poxa, professor, mas eu vou estar ajudando o meu concorrente a se preparar também. Não, filho, de forma alguma, você não pode pensar dessa forma, tá? A concorrência é você
contra você mesmo. O que você vai fazer cada dia, o que você vem fazendo a cada dia é o que realmente vai dizer se você vai ser aprovado ou não, tá? E não você enviar essa aula para um amigo, para uma amiga que também está na luta, na peleja, assim como você, beleza? Tranquilo? Zero estresse, então vamos iniciar nossa aula, vamos então resolver diversas questões, tá? Último recado muito importante, tá? Que eu quero deixar aqui para vocês é o nosso último tiro, tá? O nosso último tiro, ele está disponível, certo? Com um valor totalmente promocional, certo? No que tange ao curso de reta final. Eu falo curso porque para mim é um curso, tá? De fé e fato, tá? Que é o quê? É flashcards, guias de consulta rápidas e questões. É o batidão, aquilo que você precisa saber de fé e fato, tá? Para que então venha lograr êxito ali e realmente entender a forma que a banca pode cobrar tal tema, tal assunto ali, tá? Então, dentro das questões, dos guias de consulta rápida e dos flashcards, você vai conseguir então ter esse discernimento daquilo que pode ser instrumento de cobrança, tá bom? O contato está na tela da nossa central de atendimento. Os meninos também vai deixar aí no chat, tá bom? Para que vocês entrem em contato com a nossa central de atendimento, um dos nossos especialistas, tá? E eles irão lhe passar todos os detalhes no que tange a valor e etc. No que tange ao nosso último tiro da Polícia Civil do Estado do Ceará. Beleza? Tranquilo? Zero estresse? Então bora meter marcha. Vamos então iniciar aqui a nossa aula. Vamos lá. Operação Papa Charlie, né? Como eu te falei, e estarei com vocês na disciplina de legislação especial ou legislação extravagante, como você preferir chamar, tá? Minha tropa, é o seguinte, eu separei aqui 15 questões, tá? E eu trouxe 3 leis mega importantes que serão, com toda certeza e convicção, instrumento de cobrança na sua prova. Quais são essas leis? Lei de tortura, abuso de autoridade e organização criminosa. Para a gente fazer uma revisão, tá? Trazendo a teoria, tá? Com a prática. Então nós vamos fazer esse paralelo. Eu vou te dizer o motivo e a razão pelo qual está certo ou errado cada alternativa e assim de modo gradativo a gente faz essa revisão. Beleza? Tranquilo? Então serão 3 leis dentro de 15 questões. 5 questões de cada uma dessas leis que eu acabei de falar para você. Fechou? Tranquilo? Então bora lá, bora iniciar, tá? Esse aqui é meu Instagram, tá aparecendo aí na tela. Se você ainda não me segue, cuida, vai lá me seguir. E aqui é o Instagram da tribo, beleza? Vamos lá, vamos então iniciar com a Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, tá? Ó, a primeira questão, ela fala o seguinte, observe comigo. De acordo com a Lei 12.850, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, assinale a alternativa correta, que contém os requisitos para a infiltração de agentes de polícia na investigação de organizações criminosas, tá? Ou seja, a questão, ela está querendo que então a gente assinale, que a gente marque de fato, né, a alternativa onde no qual vai ter o que? Os requisitos para a infiltração de agentes de polícia na investigação no que tange a organização criminosa. Então vamos ler as alternativas e entender onde é que está o nosso gabarito, tá? Vamos lá. A letra A fala o seguinte, olha, é necessário ter, né, a existência de indícios de atividade criminosa. Beleza, aqui ok. Esse aqui realmente é um requisito. E aí a continuação fala, olha, autorização do chefe de polícia. Não, não é do chefe de polícia, tá? É autorização judicial, beleza? Não é autorização do chefe de polícia. Tá? Então já cai por terra a primeira alternativa, beleza? Então não é, tá bom? A letra B fala autorização judicial, beleza? Autorização judicial, sim, ok, tá?
concordância da organização criminosa. Ora, concordância da organização criminosa, a matemática ela não bate. Imagina só, o delegado, o juiz, o promotor de justiça vai ter que ligar para a organização criminosa. Olha, é o seguinte, vai ter uma infiltração de agente, a gente quer pedir autorização. Não existe isso, beleza? Então, totalmente incorreto quando fala aqui concordância da organização criminosa, beleza? Tranquilo? Então, letra B também incorreta. Letra C, existência de indícios de atividade criminosa, ok. E a prova não puder ser produzida por outros meios. Beleza, tranquilo. Bem como autorização judicial e o consentimento do agente infiltrado. E aí, certo ou errado? Certo. Bingo. Letra C totalmente redondinha, do jeito que a gente precisa. Beleza? Com isso, nós acabamos de encontrar o gabarito da nossa primeira questão. Beleza? Primeira questão, gabarito letra C, fechou? Então, de fé e fato, como eu trouxe para vocês, ó, vou até jogar aqui novamente aqui para eu ler aqui para você, ó. Existência de indício de atividade criminosa, ok, é um requisito, né? E a prova, ó, ela não pode ser produzida através de outros meios, ou seja, a infiltração de agente, você precisa ter em mente e levar consigo que ela sempre vai ser o último estágio, ela sempre vai ser a última cartada na manga que a gente vai ter, a gente que eu falo polícia, tá? Então, esgotou todos os outros meios e possibilidades de então ser produzidas as provas, aí sim que vai para a infiltração. Beleza? Tranquilo? Bem como também é necessário ter o consentimento do agente, então, que vai ser infiltrado. Beleza? A letra D fala, olha, autorização judicial. Beleza? Aí fala supervisão do Ministério da Justiça e divulgação prévia da operação. Não, de forma alguma. Como é que vai ser divulgado algo que é sigiloso? Incorreto, tá? A letra E fala existência de denúncia formal, autorização judicial e aprovação do Conselho Nacional de Justiça. Totalmente incorreto. Primeira questão, gabarito letra C. Fechou? Vamos lá. Segunda questão. Nos termos da Lei 12.850 de 2013, onde no qual define o que organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Assinale a alternativa correta, tá? Vamos lá. A letra A traz a seguinte redação, olha, ela não será aplicada às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando então iniciada a execução no país, o resultado ele tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou então de modo recíproco. Errado, tá? A lei de organização criminosa, ela será sim aplicada às infrações penais previstas em tratados ou convenções internacionais, tá? Então, letra A está incorreto, beleza? A letra B fala o seguinte, considera-se associação criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que de modo informal, mas com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Beleza. Essa alternativa aqui, ela vai te induzir ao erro, porque no momento da prova, você vai estar nervoso, nervosa, ansioso e ansiosa. E aí você vai ler, considera-se associação criminosa, associação de 4 ou mais pessoas, onde no qual esteja estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Aí você, pá, bingo, correto, errado. Sabe por quê? Observe aqui, ó, ela fala aqui, ó, associação
Cadê minha caneta? Associação criminosa. Errado. É organização criminosa. Beleza? Então, apenas uma única palavra torna a alternativa incorreta. Então, muito cuidado no momento da prova, você vai estar nervoso, nervosa. Então, leia com atenção, leia pausadamente as alternativas, beleza? Apenas uma palavra pode te tirar uma questão, e uma questão pode fazer uma diferença gigante, tá? Beleza? A letra C fala, olha, a pena ela vai ser agravada para quem exerce apenas o comando coletivo da organização criminosa. Apenas não. Tanto o comando coletivo ou individual. Beleza? Tranquilo? Então, não é apenas para quem exerce o comando coletivo. Esse comando ele pode ser coletivo ou individual. Não é apenas o coletivo, ok? Errado, tá? Letra D. As penas serão aumentadas até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Bingo. Segunda questão, realmente gabarito, letra D de delta. Beleza? Tranquilo? Zero estresse. Então, de fé e fato, tá? As penas, elas serão sim aumentadas até a metade, tá? Se na atuação da organização criminosa houver, então, emprego de arma de fogo, tá bom? Tranquilo? Zero estresse, de boa, né? Nessas duas primeiras questões. Então, vamos avançando aqui para a nossa terceira questão. Observe comigo, ó, aqui é uma questão de completar a lacuna, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, a organização criminosa, né? No que tange a lei de organização criminosa. Aí fala aqui, ó, em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso D. Vamos lá, ó. As alternativas aqui para a primeira lacuna. Colaboração premiada, infiltração de agente de polícia, ação controlada, infiltração de agente de polícia e ação controlada. Qual é a que se encaixa melhor? Vamos ver aqui, ó. A colaboração premiada em tarefas de investigação? Não, colaboração premiada não tem nada a ver aqui. Então, a gente já corta duas alternativas, tá? Infiltração de agentes de polícia. Eu acho que vai se encaixar, ó. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representadas pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando então solicitada no curso de quê? De inquérito policial. Inquérito policial. Tá? Inquérito policial. Então, a gente já vai cortar aqui, ó, ação controlada, tá? E aí a gente já começa a encontrar o nosso gabarito. Gabarito aqui da nossa terceira questão, realmente de fé e fato, é a letra D de delta, tá? Porque, ó, quando então solicitado no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa o quê? Autorização judicial, que então vai estabelecer os limites, tá? Da então infiltração de agentes de polícia, beleza? Então essa questão aqui, ela é só para você completar a lacuna de fé e fato, tá? Continuação, beleza? Tranquilo, né? Essa questãozinha aqui, de boa, deu para entender aí? Ficou um pouquinho chato, porque teve que ficar fazendo esse nexo, né? Mas, ó, vamos ler completo aqui a redação, ó. A infiltração, ó, a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando então solicitada no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, onde no qual estabelecerá então os seus limites. Beleza? Tranquilo? Zero estresse? Então, bora meter marcha, vamos avançando para a nossa
quarta questão. Enquanto você vai dando uma lida aí, eu vou tomar um gole de água aqui. Vai lendo aí já o enunciado, viu? Bora lá. Bora lá, bora lá. Ó, quarta questão. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. Assinale a opção correta com relação à colaboração premiada prevista na lei, que então define organização criminosa, os meios de obtenção de prova e a investigação criminal. Beleza. Letra A, olha o que ela fala, olha o que ela traz. O acordo de colaboração premiada, celebrado pela autoridade policial, restringe o direito de punir do Estado. E aí, certo ou errado? Errado. Não restringe o direito de punir, não. Tá? Incorreto. Beleza? Letra B. A atribuição do delegado de polícia para firmar o acordo se estende até a sentença final. Negativo. Não é até a sentença final, tá? É enquanto, então, dura o quê? O inquérito policial. Beleza? Não é até a sentença final, ok? A letra C. O magistrado não poderá participar das negociações firmadas entre as partes para, então, a formalização do acordo. E aí, certo ou errado? Certo, correto. Quem vai participar, professor, então, desse acordo de colaboração premiada? O investigado, tá? O defensor, o delegado de polícia, então também com as vistas ali do Ministério Público, beleza? Então quem vai participar é o investigado, seu defensor, o delegado de polícia e o Ministério Público também vai dar o parecer ali, beleza? Tranquilo? Então realmente de fato o juiz ele não participa, tá? Com isso a gente encontra o gabarito da nossa quarta questão, gabarito letra C de consignado, letra C de Corolla, letra C de Civic, beleza? Tranquilo? Zero estresse? Então bora lá. Letra D, olha o que ela fala, olha o que ela traz. Não se admite a celebração do acordo posteriormente à sentença condenatória. Errado. É admitido sim, tá? Porém, contudo, todavia, não vai ser os mesmos benefícios, tá? Que então ele teria se tivesse feito esse acordo antes, tá? Da sentença condenatória. Mas é totalmente admitido sim, beleza? Esse acordo aí após a sentença condenatória, beleza? Tranquilo? Zero estresse? Então bora lá. Já a letra E fala, olha, o acordo constitui meio de prova, submetendo-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Incorreto, tá bom? Então, realmente, de fato, quarta questão, gabarito letra C. Vamos, então, avançando para a nossa quinta questão. Vamos lá, ó. A quinta questão, olha o que ela fala, olha o que ela traz. Questão bem mais extensa, tá? Durante investigação policial realizada para elucidação de fatos relacionados à prática de crimes promovidos por uma grande organização criminosa, o policial Fábio, que então estava acompanhando os delitos praticados por membros de tal organização, foi autorizado pelo magistrado a retardar o quê? A prisão em flagrante em relação a alguns criminosos, membros da organização, tá? E casos específicos relatados na decisão judicial, a fim de que a medida legal se concretizasse no momento mais eficaz, a formação de provas e obtenção de informações. Beleza. Nesse cenário, de acordo com a Lei 12.850, previu expressamente alguns meios de obtenção de prova, conforme se observa nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale, então, a exceção, tá? Ou seja, dentro das 5 alternativas, tá? Nós temos, então, alguns meios de obtenção de prova.
com exceção de um. Então, 4 alternativas está previsto, sim, de fato, meios de obtenção de prova, e uma alternativa não está. Então, vamos procurar a que não está aqui, que então será o nosso gabarito, beleza? Tranquilo? Bora lá, ó. Vamos lá. Primeira alternativa fala captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Ok, perfeito. Aqui sim, tá? É um meio de obtenção de prova. A letra B fala equipamentos e técnicas modernas de detecção e repressão para a realização de vigilância eletrônica e de entregas vigiadas. E aí, em algum momento, quando você estava estudando a parte teórica, você se recorda disso? E isso, então, é um meio de obtenção de prova? Tenho certeza que você não se recorda, tá? Sabe por quê? Porque não é. Então, o gabarito da nossa quinta questão, nós acabamos de encontrar, é a letra B, beleza? Tranquilo? Pois no qual não é um meio de obtenção de provas, tá bom? Gabarito, quinta questão, letra B. Mas vamos ver as demais alternativas aqui, ó. A letra C, acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados, ok. Acesso a informações eleitorais ou comerciais, ok. Aqui também é um meio de obtenção de prova, tá? E letra E traz infiltração por policiais em atividade de investigação. Também totalmente correto, tá? É um meio de obtenção de prova. Tranquilo? Zero estresse. Beleza? Como é que tá o placar até o presente momento? 5-0, 4-1, 3-2, tá ganhando, tá perdendo? Fala aí para mim como é que tá. A gente finalizou agora aqui a lei de organização criminosa e vamos para a lei de abuso de autoridade. Fechou? Então bora lá. Vamos agora resolver a respeito, tá? 5 questõezinhas a respeito da lei de abuso de autoridade. Vamos lá, ó. Sexta questão. De acordo com a Lei 13.869, onde no qual dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, assinale as assertivas a seguir, ó. Item 1. Militares não estão sujeitos à lei de abuso de autoridade. Errado. Militar está sim sujeito, beleza? Está sim, tá bom? Então, o militar está sim. Então, o item 1 está errado, tá? Ó, vamos então eliminar aqui as alternativas que tem item 1, ó. Letra A tem item 1, então já tá cortada, tá? Letra C também tem item 1, então a gente já corta também. E letra D também tem item 1, porque está pedindo a correta, tá? Então ficamos apenas entre duas alternativas, beleza? Vamos lá. Vamos ler o item 2 aqui, tá? A condenação por crimes de abuso de autoridade implica automaticamente a perda do cargo, do mandado ou da função pública. E aí, certo ou errado? Cuidado, cuidado, cuidado para você não confundir com a lei de tortura, tá? A lei de tortura, a perda do cargo, ela é automática. Já na lei de abuso de autoridade, não é automática, tá? Precisa ter a reincidência e precisa estar motivado onde? Na sentença, tá? Então não é automático. Se falar para você que é automático a perda do cargo no que tange a lei de abuso de autoridade, está errado. Na lei de tortura, sim, é automático, tá? Então com isso está incorreto o item 2, porque ele fala que é automático, tá? Então está incorreto. Com isso, nós encontramos o nosso gabarito, que é a letra E, apenas o item 3 correto. Vamos ler o item 3 aqui. Olha o que ele fala. Determinar a condução coercitiva de investigado sem sua prévia intimação para o comparecimento em juízo configura crime de abuso de autoridade. Perfeito. Bingo. Sexta questão, gabarito, letra E. Tá bom? Tranquilo? Zero estresse. Então vamos avançando para a nossa sétima questão. Olha o que ela fala. Olha o que ela traz. Com base nas disposições da lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa
correta, tá? Letra A fala: a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas também configura abuso de autoridade. Não é configurado, tá? Não é configurado abuso de autoridade, tá? Essa divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos, tá bom? Não é, então, configurado abuso de autoridade. Cuidado, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Letra B. Os crimes previstos na Lei 13.869, em regra, são de ação penal pública incondicionada. Mas nas hipóteses em que o tipo exigir expressamente a representação da vítima, a ação penal será pública condicionada. Errado, tá? Todo e qualquer crime no que tange a lei de abuso de autoridade, tá? É então previsto como ação penal pública incondicionada. Não tem ação penal pública condicionada. Ok? Tranquilo? Então, item B também incorreto, tá? Vamos ao item C. Na hipótese em que a ação penal pública estiver condicionada à representação da vítima, essa deverá ser oferecida no prazo de 6 meses, contado do dia em que o ofendido ou o seu representante legal souber quem é o autor do crime. Também incorreto, tá? Porque eu acabei de falar para você, será uma ação penal pública incondicionada, tá bom? Tranquilo? A letra D traz a seguinte redação: nos crimes de abuso de autoridade, um dos efeitos da condenação é a perda do cargo, do mandato ou da função pública, onde no qual será aplicado automaticamente, independente de declaração motivada na sentença ao agente público reincidente em crime de abuso de autoridade. E aí, certo ou errado? Totalmente errado. Acabei de falar para você, não é automático, tá? Essa perda no que tange a lei de abuso de autoridade, tá? E precisa, assim, ele inverteu tudo aqui. Ele falou que não precisa, independente de declarada motivação na sentença. Errado. Precisa, então, ser declarado na sentença, precisa ser reincidente, beleza? E está declarado ali na sentença essa perda. Não é automático, diferente lá da lei de tortura, beleza? Então, totalmente incorreto a letra D, tá? Vamos ler aqui a letra E, que foi a última alternativa que nos restou. Ó, configura-se crime a conduta do agente público que, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando então deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. E aí, certo ou errado? Certo. Bingo, totalmente correto. Gabarito, sétima questão, letra E de eco. Tá bom? Tranquilo até o presente momento, 7 questõezinhas já resolvidas, mas temos mais pela frente. Tá bom? Até aqui, tudo em paz? Tudo tranquilo? Então, toma uma água, refresca e vamos continuar, tá? Vamos avançando para a 8ª questão. Vai lendo o enunciado que agora é minha vez de tomar um gole de água aqui. Bora lá. Vamos dar continuidade, hein? Vamos dar continuidade. A 8ª questão, ó. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. Durante uma investigação, no qual foi conduzida pela Polícia Civil, tá? Um cidadão, então, ele foi detido e foi conduzido aonde? Para onde? Para a delegacia, para prestar esclarecimentos sobre sua suposta participação em um determinado crime, tá? Ao chegar à delegacia, o cidadão, então, ele manifestou o desejo de consultar o seu advogado antes de prestar qualquer declaração. O policial civil, porém, se recusou
a permitir o acesso imediato do suspeito ao advogado, alegando então a necessidade de esclarecimentos urgentes. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta com base na lei de abuso de autoridade, tá? Vamos lá. Então, só para a gente entender aqui essa historinha aqui, essa narrativa aqui, tá? Estava tendo uma investigação, né? Então, conduzida pela Polícia Civil, um determinado cidadão, um determinado nacional, ele foi detido e foi conduzido para a delegacia para então prestar os devidos esclarecimentos sobre a sua suposta participação em um determinado crime. Só que aí esse cidadão, ele é inteligente, ele é safo, né, como a gente fala na polícia. Foi o que ele fez? Chegou na delegacia, ele falou: olha, eu quero a presença do meu advogado. Eu só vou falar na presença do meu advogado. Aí o policial civil, alterado, já tava puto, não tinha almoçado, a operação, no calor e tal. Rapaz, tu vai ter que falar logo, entendeu? Aqui a gente precisa desses esclarecimentos aqui de modo urgente. Ninguém vai esperar teu advogado, não. Entendeu? Ou seja, ele se recusou a permitir o acesso ali do advogado. E aí, o que esse policial civil ele cometeu? E aí? Me diga aí, o que foi que ele cometeu? Ele cometeu um crime de abuso de autoridade? Sim ou não? E aí, sim ou não? Sim, ele cometeu sim um crime de abuso de autoridade. A partir do momento que ele se recusou em permitir o contato do suspeito com seu advogado, ele automaticamente se autoenquadrou, é automaticamente configurado então um crime de abuso de autoridade. E está previsto sim na lei 13.869, tá? Porque ele recusou este contato, ok? Tranquilo? Então, vamos verificar aqui o que temos nas alternativas, tá? A letra A fala o seguinte, olha, o policial civil, ele agiu corretamente. Cadê minha caneta? Cadê? Aqui, pronto, vamos lá. Ele agiu corretamente, pois a referida lei não garante ao suspeito o direito imediato de acesso ao advogado durante a fase da investigação. Errado, garante sim, tá? Garante sim. A letra B fala, olha, a recusa do policial civil em permitir o contato do suspeito com o advogado configura crime descrito na referida lei. Pronto, acabamos de encontrar logo aqui, ó, logo de cara. 8ª questão, gabarito, letra B. Tá? Realmente essa recusa do policial em permitir o contato do suspeito com o seu advogado é sim configurado o crime de abuso de autoridade na lei 13.869. Ponto final, indiscutível, tá? Totalmente indiscutível, tá bom? Tranquilo? Zero estresse. A letra C fala, olha, o cidadão, ele só tem direito de consultar seu advogado após a formalização de um processo. Não, errado, tá? Letra D. O policial civil pode permitir contato do suspeito com o advogado, desde que então tenha uma autorização judicial. Não, minha tropa, pelo amor de Deus, que isso, tá? Totalmente incorreto, beleza? E a letra E fala, a citada lei pune apenas como infração administrativa a conduta do policial civil de então impedir, tá, o acesso do investigado ao seu defensor. Errado, não é apenas como infração administrativa não, tá? É realmente um crime no qual está previsto na lei 13.869, ok? Tranquilo? 8ª questão, gabarito letra B. Então vamos avançando a nossa questão de número 9, ainda a respeito da lei de abuso de autoridade, tá? De acordo com a lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Letra A, olha o que ela fala. Divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Bingo! Perfeito! É exatamente isso. Em uma alternativa anterior, nas questões anteriores, falava que então era configurado sim abuso de autoridade. Essa divergência
na interpretação da lei, né, interpretação de lei ou na avaliação de fatos. Negativo, não configura abuso de autoridade, tá bom? Tranquilo? Então, logo de cara, nós encontramos aqui o nosso gabarito da nossa nona questão. Gabarito letra A de alfa, beleza? Tranquilo? A letra B fala, olha, para que agente público, cadê minha caneta? Aqui. Letra B fala, olha, para que agente público responda pelo crime de abuso de autoridade, é suficiente que sua conduta tenha sido praticada mediante dolo geral, negativo. Ele precisa ter um dolo específico ali, tá bom? Tranquilo? A letra C fala, o rol de sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade, onde então estabelecido na citada lei, é taxativo, errado, é exemplificativo, tá bom? Letra D fala, os sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade são necessariamente servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Não necessariamente de cargo efetivo, tá bom? Não necessariamente de cargo efetivo, apenas servidores públicos de modo geral, porque existem pessoas que são servidores públicos, mas não ocupam cargos efetivos, tá? Como, por exemplo, cargos em comissões, entendeu? Aquela pessoa está trabalhando dentro do serviço público, em prol do serviço público, mas ela não exerce um cargo efetivo, e sim um cargo comissionado, tá? Então, ela também vai se enquadrar na Lei 13.869, no que tange a Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade, ok? Tranquilo? Então, realmente, de fé e fato, gabarito da nossa nona questão, letra A, certo? Vamos, então, avançando, vamos à nossa 10ª questão, tá? Vamos lá, ó. Observe. De acordo com a Lei de Abuso de Autoridade, assinale a alternativa incorreta, tá? Agora nós precisamos da alternativa incorreta. Letra A. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas na referida lei são a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e vantagens. E aí, certo ou errado? Certo, beleza. Mas não é o nosso gabarito, pois queremos a incorreta, tá? Letra B. Os crimes previstos nelas dispostos são de ação penal pública incondicionada. Ok, também está ok, certinho, tá? Letra C. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configurará abuso de autoridade. Beleza, também, ok, tudo certo, tá? Essa divergência não vai configurar abuso de autoridade, tá bom? E a letra C fala, um dos efeitos automáticos da condenação pela prática dos delitos nela previstos, né, é a perda do cargo, mandato ou função pública. Negativo, tá? Não é efeito automático, você tá careca de saber, já te falei isso, tá? Então não é automático, precisa ter uma reincidência, precisa ser declarado em sentença motivada, beleza? Essa perda do cargo, mandato ou função pública, tá bom? Tranquilo? Então, 10ª questão, gabarito, letra D de delta, tá? Como é que tá o placar até o presente momento dentro dessas 10 questões? E aí, fala para mim, diz aí no chat. 9-1, 10-0, 8-2, me conta aí. Vamos avançando, pois agora nós iremos iniciar 5 questõezinhas, tá? No que tange a lei de tortura. Já vai lendo a primeira aí que eu vou tomar mais um gole de água aqui, que minha garganta tá seca. Bora lá. Bora lá. A nossa 11ª questão. Ó, de acordo com a lei de tortura, né, assinale a alternativa incorreta, tá bom? Incorreta, viu? Letra A. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou
grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Bingo, perfeito, tranquilo. Até aqui, primeira alternativa, ok, realmente é constituído sim um crime de tortura. Você já sabe, a partir do momento que então você constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, e você causa, seja sofrimento físico ou mental em razão de uma discriminação racial ou religiosa, você então está cometendo ali um crime de acordo com a lei 9455, tá? Um crime de tortura, tá bom? Letra B de bravo. Na mesma pena do delito de tortura, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Beleza? Também tudo certo aqui no que tange a letra B, tá bom? No que tange a letra C, vamos lá. Se o crime de tortura for, então, perpetrado, ou seja, for cometido, tá, por agente público, a pena ela será aumentada na metade. Opa, na metade não, minha tropa, é errado, tá? É de 1/6 até 1/3. Quando ele fala que vai ser aumentado na metade, está errado. Gabarito da nossa 11ª questão, gabarito letra C de corola, letra C de consignado ou de cível, que você vai escolher, tá bom? Tranquilo? Então deu para entender? Então se o crime ele é cometido, tá, por agente público, a pena ela vai ser aumentada de 1/6 até 1/3 e não a metade, como fala na alternativa, ok? Tranquilo? A letra D fala, olha, a condenação acarretará, cadê minha caneta, homem? Aqui, acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena, então, aplicada. Beleza, tranquilo, até o presente momento aqui, tudo certo, tá? Então, realmente, gabarito da 11ª questão, letra C. Vamos à 12ª, tá? Analise as afirmativas a seguir de acordo com a lei de tortura. Primeiro item. O crime de tortura, ele é afiançável e suscetível de graça ou anistia. Errado, totalmente incorreto. Ele é inafiançável, ele é insuscetível de graça ou anistia. Então, item 1 tá fora. Vamos eliminar aqui o que tiver item 1 nas alternativas. Letra A tem item 1, tá fora. Letra B tem item 1, também tá fora. E letra C também tem item 1. Opa, bingo, encontramos o nosso gabarito. Olha, olha. Então, se você soubesse que o item 1 está incorreto, automaticamente você já acertava essa questão. Isso se chama, minha tropa, estratégia, sabia? Você faz ali o item e vai procurar, já vai eliminar, entendeu? Então, aqui não precisava nem saber o item 2, 3 e 4. Automaticamente o item 2 e 3 também estão incorretos. Mas eu vou te mostrar aqui onde é que está incorreto cada um deles, tá? Mas, de fato, somente o item 4 estaria correto, tá? O gabarito aqui, de fato, é a letra D, tá bom? Vamos lá, ó. A letra, o item 2, né? Melhor dizendo. Aquele que se omite em face das condutas que tipificam o crime de tortura, quando o seu dever é de evitar ou apurá-las, não responde pelo crime de tortura, mas apenas por infração administrativa. Negativo, incorreto, tá? Totalmente incorreto, beleza? O item 3, melhor dizendo, ele fala, olha, a condenação pelo crime de tortura não acarreta a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Acarreta sim, tá? Aqui na lei de tortura é automático essa perda e vai ser pelo dobro do prazo da pena aplicada, beleza? Então, se a pena aplicada foram 12 meses, então ele vai
ficar ali impedido, tá? De então exercer o seu cargo, vai ter essa interdição ali por 24 meses, o dobro, beleza? Tranquilo? Zero estresse, então também estaria incorreto o item 3, tá? E o item 4, professor, olha aí o que ele traz, ó. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Bingo, realmente, totalmente correto. Beleza? Tranquilo? Então, realmente, letra D é o gabarito. Vamos então à nossa 13ª questão. Olha o que ele fala, olha o que ela traz. Sobre a lei de tortura, é correto afirmar. Letra A lei de tortura admite a forma culposa? Não, errado. Somente a forma dolosa, tá? Não tem tortura culposa, beleza? Letra B. Somente o agente público pode ser autor do crime de tortura? Não, errado. Somente não, tá? Qualquer pessoa pode ser autor, então, do crime de tortura, mas a partir do momento que o autor, ele então é um agente público, ele tem uma causa de aumento de pena ali, tá? A pena então ela vai ser aumentada, certo? Mas qualquer pessoa, tá? Pode ser o sujeito ativo, certo? Do crime de tortura, beleza? A letra C fala: o condenado por crime previsto nessa lei cumprirá a pena integralmente em regime fechado. Não, não. Errado, tá? Ele vai poder progredir sim ali do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, tá? A letra D fala: o crime de tortura, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Bingo. Realmente, já falei isso para você, inclusive na questão anterior, tá? O crime de tortura, você sabe, você está careca de saber, e realmente ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá bom? Gabarito, 13ª questão, letra D de delta, fechou? Tá bom? E a letra E fala: a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Errado, não é triplo, tá? É dobro. Ok? Tranquilo? Vamos à nossa 14ª questão. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. A lei de tortura define, então, tortura como constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação da vítima ou de terceira pessoa. Segundo as disposições legais acerca do tema, aquele que se omite em face da prática de tal conduta, quando então tinha o dever de evitar ou apurá-lo. Se for, aí a letra A aqui, né? Ó, se for agente público, somente responderá na esfera civil por ato de improbidade administrativa. Não, totalmente incorreto, né? Totalmente incorreto. A letra B fala: olha, ele responde pelo crime de omissão de socorro, nos termos da legislação penal. Errado, não é omissão de socorro, não. Letra C fala que ele incorre na mesma pena de quem praticou o ato. Negativo. Errado, tá? Já a letra D de delta fala: olha, se ele for condenado, ele então iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. E aí, certo ou errado? E aí? Também está errado. Já a letra E fala: olha, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Bingo. Você precisa ter em mente que só tem uma possibilidade, tá, de ter então essa pena de detenção na lei de tortura, na lei 9455, tá? E é exatamente, tá, quando então uma pessoa ela tinha o dever de evitar ou apurar, tá? E ela não faz isso. Então, ela incorre nessa pena de detenção de 1 a 4 anos, beleza? Com isso, o gabarito da nossa 14ª questão, ele se torna correto a letra E, beleza? Então,
Quarta questão, letra E. Fechou? Tranquilo? Vamos então à nossa última questão, 15ª questão. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. Na hipótese de um servidor público ser condenado pelo crime de tortura, qualificada, né, pelo resultado morte, a uma pena de 12 anos de reclusão. Referida condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício por quantos anos? Se ele teve uma pena de 12 anos e você sabe que essa interdição é o quê? É o quê? É o dobro. Quantos anos então que ele vai ter essa interdição? 24 anos. É o dobro. Beleza? Tranquilo? A letra A fala 5 anos, a letra B 12 anos, a letra C 10, a letra C 36 e a letra E 24 anos. Quinta questão, gabarito, letra E de eco. Beleza, minha tropa? Tranquilo? Esse aqui é o nosso gabarito, a gente finaliza. É um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, tá? Me fala aí como foi o placar de vocês, foi 15-0, 13-2, 14-1, me fala aí. Deixa aí nos comentários, deixa no chat também, eu peço para vocês, tá? Vocês deixem o feedback que vocês acharam dessa aula. Professor, gostei, professor, não gostei, falou muito rápido, as questões não gostei. Deixa o feedback, é de extrema importância e relevância esse feedback para que a gente possa sempre melhorar e trazer a qualidade mais elevada para vocês. Por mais que seja uma aula gratuita, mas nós queremos entregar sempre o melhor, tá? Esse é o padrão aqui da tribo, tá? Então deixa aí nos comentários aí o que você achou, tá bom? Galera, e eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês, né? De reta final. Não desista, tá? Estamos literalmente na reta final, os últimos dias aí antecedendo a prova. Continua, persista. Eu sei que tem hora que dá vontade de jogar tudo pra cima. Ah, esse negócio de concurso não dá pra mim. Eu tento e não consigo. Eu leio a lei seca, faço questão, erro, assisto vídeo aula e não entendo nada. Ei, continua. Continua, vai dar certo. Esse que vos fala é um ex-reprovado, um ex-concurseiro que não desistiu. Eu continuei, persisti, então consegui lograr êxito, tá? Então, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Aqui, ó, a frase está aqui no meu estúdio. Então, se deu certo para mim, vai dar certo para você também, tá bom? Continua firme, vamos para cima, vamos buscar a tão sonhada farda, a tão sonhada aprovação. Qualquer dúvida que você tiver ficado no que tange a qualquer questão, é só me acionar lá no meu Instagram, @prof.jonathan.rocha, manda mensagem lá no direct que eu respondo todo mundo. Professor, não entendi isso, não entendi aquilo. É só me mandar mensagem, tá bom? Tranquilo? Zero estresse, então vamos para cima, vamos buscar a tão sonhada farda. Deixa nos comentários aí o que você achou da aula e vamos para cima, tá? Então, valeu, tamo junto, é nóis, falou! Olá, meus jovens, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Estamos ao vivo diretamente do canal da Tribo Concurso para mais uma operação Papa Charlie, prosseguindo aqui com a nossa operação. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Éder Domingos e agora é hora de detonar tudo em estatística. Selecionei umas questões cruciais, assuntos importantes nessa sua jornada de preparação. Então vamos nós, a operação Papa Charlie PCCE começa agora para o assunto da disciplina estatística. Então, primeira questão já vai subir para a sua tela, fica muito atento para a gente poder detonar. Lembrando, surgiu dúvida? Joga no nosso chat para a gente poder interagir e já conseguir, né, tá orientando vocês da melhor maneira. Já vou jogar a nossa primeira questão
Tá na tela. Subiu. Vamos que vamos. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, observa, a primeira questão menciona que vai ter uma votação lá numa faculdade, dentre os 200 alunos, né, esses 200 alunos irão votar e eles têm que escolher entre 3 personagens lá para serem o mascote da turma. Perfeito? A própria questão já menciona, já destaca a quantidade de alunos que votou em cada um. Ó. 58 votaram no tigre, 42 votaram no lobo e, por fim, 100 votaram na águia, certo? Com base nessas informações, a questão pede a você o quê? Ó? Frequência absoluta e a frequência relativa. Frequência absoluta e a frequência relativa do mascote lobo, respectivamente, essas duas frequências de observância dentro do cenário estatístico. Vamos nós. Meu filho, ó, primeiro ponto que eu quero para que você possa diferenciar um que é uma coisa da outra é a seguinte. Frequência absoluta é o valor real, é o valor absoluto, é a quantidade que está sendo mencionada para aquela variável. Então eu tenho aqui lobo. Quantos votaram no lobo? 42 pessoas. 42 anos. Então, ó, frequência absoluta, 42 votos. Então, já consigo identificar como sendo frequência absoluta 42. É o valor real, é o valor absoluto. É aquele valor que não vai fazer comparação, que não vai sofrer nenhum tipo de variação comparando a nada. É ele ali, limpo e seco. Absolutamente ele. Beleza? Tranquilo? Para que fique didático e você consiga entender o que é que está sendo destacado e mencionado. Quando eu menciono frequência relativa, olha que palavra linda, ó, relativa. Éder, eu tenho muita dificuldade, cara, em estatística. A partir de hoje, começa a fazer um estudo analógico, uma analogia realmente, uma compreensão em termos analógicos. Porque quando eu digo relativo, é uma relação. É algo que é um valor que está sendo relacionado com algo. E o relativo é quando eu pego o todo, aquele valor absoluto, e eu comparo esse valor em razão do todo. Eu faço uma comparação, eu faço uma relação entre o valor, né, da variável em relação ao todo. Se você observar, nós temos aqui 42 pessoas que votaram no lobo, mas de um total de quantos? Quantos alunos? 200. Então foram 42 de 200. Outro ponto importante, 42 em 200, né? Um total de 200. Outro ponto importante é que a frequência relativa ela vai aparecer para você em porcentagem. Então, desde já, se eu quero saber o valor percentual de qualquer amostra, de qualquer que seja o número, eu tenho que multiplicar ele por 100. Então, essa relação de 42 por 200, eu tenho que multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a gente vai simplesmente aqui simplificar, né? Ó, simplificou. Ó, 42 dividido por 2 dá 21. 21 vezes 1 dá 21%. Beleza? A resposta da frequência relativa, ela sai para você, ela deve aparecer em porcentagem. Porcentagem. Então, sempre que houver essa exigência da frequência relativa, você multiplica essa relação do número em razão do todo, multiplica isso por 100. Perfeito? Então, nós temos aí, respectivamente, a nossa frequência absoluta sendo 42, frequência absoluta, o número real, o valor real da variável 42, né? Lobo, 42 votos, esse é o valor absoluto. Eu não preciso mais de nada, só olho para essa quantidade. Mas a frequência relativa, eu tenho que fazer eu tenho que relativizar isso. Né? Eu tenho que fazer uma relação entre o que eu quero e o que eu tenho, né? Basicamente. É como se fosse, inclusive,
uma observância probabilística, né? Um dado de probabilidade. Show? Então, 42 em um total de 200, simplificando aí dá 21, e a gente multiplica por 100, obviamente, para a gente ter o nosso valor em porcentagem. Fechando assim a nossa primeira questão, gabarito alternativa C. E vamos avançar. Show? Beleza? Comenta, surgiu dúvida, já joga no chat para a gente poder interagir e vamos avançar com todos vocês. A nossa segunda questão está na tela. Segunda questão, bem interessante. Vamos nós? Vamos lá. A segunda questão menciona aqui. A estimativa pontual, aqui eu tenho alguns conceitos, né, de estimação e tese de hipótese, e eu tenho que analisar se esses conceitos são verdadeiros ou falsos. Perfeito? Sem muita complicação, né? A primeira diz que a estimativa pontual é obtida por meio de um intervalo de confiança que contém um valor estimado do parâmetro populacional com uma certa probabilidade, como 95%. Opa! Conceitualmente falando, aqui há um erro, né? A estimativa pontual, ela é um único número. Ela vai estar dando uma estimativa, um parâmetro da população. Perfeito? Ela não vai estar associada a um intervalo. A questão falou aqui que vai estar sendo relacionada a um intervalo, né? Então, esse erro conceitual aqui não vai ser admitido. Nós temos falso aqui para a nossa primeira consideração conceitual. A nossa segunda informação diz que... Vamos nós. Ó. Então, já estamos, né? Já está esclarecido, perfeito. É estatística, realmente. É um assunto um pouco complexo. É um assunto, conceitualmente falando, bem, né, desgastante. Com utilização de fórmulas para resolução que também são bem, né, um pouco complexas, mas a gente vai aqui trazendo para vocês ponto a ponto de uma maneira bem simples e que fique essa didática compreensível a todos. Como eu falei, estimativa pontual não está relacionada com intervalo, ou não está relacionada com intervalo, como mencionou aí a nossa consideração. A segunda menciona que... a segunda, meu jovem, vamos nós à segunda. A segunda menciona que o erro tipo 1 ocorre quando rejeitamos a hipótese nula, ou seja, a hipótese zerozinha, né, que nula, quando na verdade ela é verdadeira. Opa, perfeitão. Show de bola, meu jovem. Ó, essa aqui, a verdadeirinha. Verdade. Show? O erro tipo 1 realmente é isso. Quando a gente vai estar considerando a hipótese nula, ela vai ser verdade. Quando a gente rejeitar a hipótese nula, tu rejeita a hipótese nula, isso tu vai ter ela como verdade, né? Esse é o erro de tipo 1. Show de bola? Beleza? Aqui vai estar relacionado também o que nós chamamos de nível de significância. Ou quando ele é controlado. Essa hipótese, esse erro de tipo vai ser controlado pelo nível de significância, né? É importante, a gente rejeita, né? Mesmo quando ela é verdadeira. Mesmo quando comete o engano, achando que existe algo que não há, a gente vai estar rejeitando mesmo quando sendo verdadeira. Ou a terceira conceituação diz que no teste de hipótese, a hipótese alternativa, ou seja, H1, que é a hipótese alternativa, quando tiver o H como zero, a hipótese nula, né? Ela é aceita sempre que o P, o valor, é maior que o nível de significância. Aqui nós temos o nívelzinho, né, de significância sendo mencionado aqui pela nossa... Pronto, perfeito. Vamos nós. Aqui nesse caso nós temos um erro, né? Quanto o P valor é maior que o sigmazinha, nós não rejeitamos a hipótese nula. Perfeito? Quando é maior, nós não rejeitamos a hipótese nula. Não vai estar rejeitando, quando o alfa é maior, a gente não vai estar rejeitando. A questão aqui mencionou o contrário. Perfeito?
Ver se eu consigo trazer algum exemplo para vocês aqui, né? Nota o que vai ser dito agora. Eu vou tentar para você aqui que a gente vai aceitar a hipótese alternativa quando o p-valor, quando ele é menor do que o nível de significância, perfeito? Quando ele é menor do que o nível de significância e não quando ele é maior, tranquilo? Por isso, também essa conceituação torna-se falsa dentro do nosso estudo. Ficando assim, FVF, gabarito, alternativa D de delta. Fechando a nossa segunda questão. Vamos nós avançando para a nossa terceira questão. Vamos avançando. Vamos lá. Vou colocar isso para avançar. Tá bem aqui. E o p-valor ele é menor ou igual ao alfa, a gente rejeita a hipótese nula. Já se o p-valor é maior que o alfa, a gente não rejeita a hipótese nula. Show? Nota isso aí. Importante nesse contexto de estudo de hipótese. A nossa terceira questão está na tela. A terceira questão é uma questãozinha de probabilidade dentro desses axiomas de probabilidade. Menciona aqui de um conjunto de analistas formado por 6 homens e 4 mulheres. Seis homens e 4 mulheres. Deve ser formada uma comissão. Aqui é uma questãozinha que envolve probabilidade, mas também que envolve análise combinatória, né? E está dentro do contexto de estatística. Ó. Então, eu quero formar uma comissão de 3 pessoas. Atenção. Comissão de 3 pessoas, escolhidas aleatoriamente para realizar uma determinada tarefa. A probabilidade dessa comissão conter pelo menos 2 mulheres é igual a quanto? Quando eu digo pelo menos 2 mulheres, entenda que 2 mulheres e um homem atendem o que o enunciado fala e 3 mulheres também atendem o que o enunciado fala. De um total de 10 pessoas, eu tenho que escolher 3 para a formação de uma comissão. Show? 3 para a formação de uma comissão. Show de bola? Se eu fosse fazer essa escolha aleatoriamente, desconsiderando inicialmente o que foi mencionado, né? Qual a possibilidade total de formação para a comissão, nós teríamos o que? Uma combinação de 10 tomados 3 a 3, não é? E para que eu tenha aqui o espaço amostral por completo, para que eu tenha um universo, todas as possibilidades, tranquilo? Desconsiderando aqui a questão de serem pelo menos 2 mulheres, né? Em termos gerais, seria uma combinaçãozinha de 10 tomados 3 a 3. Como é que eu faço isso? Observa. Se eu quero ocupar 3 espaços, ó, então eu faço 3 espaços aqui que serão ocupados, não é verdade? O 10 vem para cá fazendo a decomposição do fatorial até o terceiro termo. Como isso aqui é uma combinação, eu tenho que dividir pelo fatorial da quantidade de espaço, ou seja, o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, né? Desnecessário colocar aí 1. Então vamos aqui, ó, 9 por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4, 10 vezes 3 dá 30, vezes 4 dá 120. Então 120 seria a quantidade total de comissões que poderiam ser formadas. Total, né? Não tendo aqui nenhuma restrição. Total 120.
Mas agora vamos observar quais são as restrições, né? Que é qual? Pelo menos 2 mulheres. Eu digo pelo menos 2, como eu mencionei para você, pode ser 2 mulheres e 1 homem. Primeira possibilidade. 2 mulheres e 1 homem. Ou a segunda possibilidade, podem ser 3 mulheres. Vamos ver como é que fica esse cenário. Estou fazendo aqui 2 mulheres e 1 homem. Nós? Ó. Combinação de 2 mulheres e 1 homem. Aqui. Combinação, tenho 4 mulheres, ó. Combinação de 4 tomadas 2 a 2, né? Então fica o quê? 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1 dá 2. Simplificando aqui fica 2 vezes 3 dá 6. Perfeito? E do homem, que é um homem, né? Cada 6, eu tenho um total de 6 homens, eu vou escolher um. Combinação de 6 tomados 1 a 1. Aqui, como eu tenho aqui um espaço ocupado, obviamente, logicamente, que o próprio resultado é o 6. Show? Então, aqui essa possibilidade, a primeira possibilidade, considerando aqui 2 mulheres e 1 homem, eu tenho 6 mulheres e também tenho 6 possibilidades para a mulher e 6 possibilidades para o homem. Como é mulher e homem, eu tenho que multiplicar. Aqui, ó, multiplicar essas possibilidades. Então, 6 vezes 6 dá 36. A primeira possibilidade admite 36 combinações. Show? 36. Vamos nós. Para a segunda possibilidade, onde as 3 escolhidas são todas mulheres. Né? Quando eu digo pelo menos 2 mulheres, podem ser que todas sejam mulheres. Então aqui seria o quê? Uma combinação de 4 mulheres tomadas 3 a 3. O resultado é o próprio 4, né? Porque se você observa, nós temos 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. A mesma coisa, né? Então vai só simplificar aqui, ó. Ou o próprio 4. Quando eu somo, por quê? Por que eu vou somar, cara? Porque, ó, entende? Aqui eu vou ter, ó, entende? Aqui eu vou ter essa possibilidade ou essa possibilidade. Quando eu falo o ou nesse estudo aqui de probabilidade, eu tenho que somar as possibilidades. Quando eu falo o e, eu multiplico. Quando eu falo o ou, eu somo. Então, se é a primeira possibilidade ou a segunda atendem o enunciado, então eu tenho que somar essas duas condições. Então, somando 36 mais 4, dá logicamente 40, né? 36 mais 4 dá 40. Então, 40 são as possibilidades de formação. Aqui, ó. 40 são as possibilidades de formação para aquilo que a questão pediu, né? Pelo menos 2 mulheres na formação da comissão. Perfeito? Só que a questão diz, ó, qual a probabilidade? É 40 num total de quanto? É por isso que, primeiramente, eu fiz logo o total, o universo. É 40 num total de 120. Não tem essa alternativa. Claro que não, porque você vai ter que simplificar. Né? 40 por 40 dá 1. 120 por 40 dá 3. Agora sim, temos a nossa alternativa correta. C, 1/3, é a resposta da terceira questão. Questão boa de probabilidade. Fica muito atento com essas definições, muito atento com essa estratégia de resolução. Sempre que falar ou dentre as possibilidades, você soma. Sempre que falar e, você multiplica. Show de bola? Belezinha? Deixa eu avançar para a nossa quarta questão. Dúvidas? Joga no chat. A gente interage com todos vocês. Quarta questão já está na nossa tela e é ela que nós vamos agora destrinchar. A quarta diz que uma variável aleatória discreta x tem a seguinte função de probabilidade. Ó, x0, probabilidade 0,2, x2, probabilidade 0,3,
x4, probabilidade 0,3, x6, probabilidade 0,2. A questão pergunta qual é a variância de x é igual a quanto? Vamos nós? Perfeito? Essa é a nossa quarta questão. É ela que tá. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Eu acho que tá chegando. Pronto, deve estar chegando um pouco baixo para vocês. Pronto, ó. Só aumentei aqui um pouquinho. Pronto, agora é a nossa. Vamos encontrar a variância, né? Dentro dessa função de probabilidade. Beleza? Vamos nós. Vamos lá, avançando com todos vocês. Vamos nós. Quarta questão, e é ela que nós estamos. Ó. Aqui. Nosso primeiro passo, vamos lá. Nosso primeiro passo aqui vai ser basicamente a gente calcular a esperança, né? O valor esperado. A gente fazer isso vai ser dito pelo somatório. Sigmazinho é o somatório da probabilidade de x vezes a probabilidade de x acontecer. Como assim, Hélio? Vamos lá, ó. A variável zero, tá, qual é a probabilidade de acontecimento? 0,2. Então, eu venho aqui, 0 vezes 0,2 mais 2 vezes 0,3 mais 4 e assim sucessivamente, ó, vezes 0,3 mais 6 vezes 0,2. Show? Eu vou fazer todo esse somatório. Perfeitinho? Ó. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0,6. Aqui vai dar 1,2. Aqui vai dar 1,2. Somando tudo, 1,2 mais 1,2 dá 2,4. Mais 0,6 dá quanto? Ó, 3. Perfeitinho? 3, encontramos aqui o nosso valor esperado, né? O cálculo da esperança. Só que não é isso que a questão pede. A questão não pede basicamente isso. Pede qual é a variância. A variância, para que eu encontre a variância, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular qual é esse valor ao quadrado, para depois fazer a subtração. Show? Então, qual é esse valor ao quadrado? Vamos jogar tudo ao quadrado. Belezinha? Tudo ao quadrado, considerando a variável, né? O valor da variável eu jogo ao quadrado. 0 vai ao quadrado, 2 vai ao quadrado, 4 ao quadrado e 6 ao quadrado. Então, mantendo a mesma expectativa. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado e ao quadrado. E vou multiplicar, fazer o mesmo cenário, né? Guarda esse 3 aqui que eu vou ter que apagar, ó. Guardar aqui que eu vou ter que apagar aqui, ó. Pra gente poder usar o mesmo cenário. Ao quadrado, 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 quadrado. Show? Perfeito? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Aqui mantém 0, né? Aqui vai ficar 4 vezes 0,3. Show? Que fique bem claro, para você entender que é o 2 elevado ao quadrado. 4 vezes 0,3 vai dar 1,2. Já vou fazer direto aqui. Vai dar mais 1,2. Mais 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 0,3 vai dar 4,8. Mais 6 ao quadrado dá 36. 36 vezes 0,2 dá 7,2. Somando tudo, eu vou ter 1,2 com 4,8. Aqui vai dar 5, vai dar 6. 6 mais 7,2 dá 13,2. Esse é o valor, né?
Tu lembra do 3 lá que nós encontramos, não é verdade? Porque agora vamos ter que simplesmente fazer a subtração, perfeito? Basicamente fazer a nossa subtração elevando ao quadrado. A fórmula é essa aqui, ó. Vê se eu consigo jogar para ti aqui a fórmula. A variância de x. Eu consigo jogar aqui a fórmula para ti. Deixa eu ver aqui para a variância de x vai ser igual a valor esperado de x elevado ao quadrado menos valor esperado x esse valor aqui ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então vamos nós agora, né? Substituir. Esse aqui é 13,2. Esse aqui é 3. Esse aqui é 3. Então, quanto é 3 ao quadrado? É 9, correto? Então, aqui vai ficar 13,2 menos 9. 13,2 menos 9 dá quanto, meu jovem? 4,2 o nosso gabarito. Alternativa é. Show! Ô, professor, cara, trabalhosinha nessa questão, bem, dá um trabalhozinho, né? É, porque estatística, meu jovem, dá um trabalhozinho realmente. Toda essa observância, aqui nós temos que calcular primeiro o valor esperado, depois tem que calcular esse valor ao quadrado, para depois fazer a subtração e encontrar a variância de x, perfeito? Fica ligado, fica atento, nossa quarta questão batida com o gabarito. Alternativa é. Vamos nós avançando. Eu sou o que é variância, cara. Você falou o termo aí variância e até eu fiquei me perguntando o que é variância, né? São diversos alunos que estão acompanhando nossa aula. Entenda a variância como nada mais, nada menos do que sendo ali aquele valor que vai estar dando uma relação de dispersão em relação à média. De dispersão, de distância. Aquele valor que está dando uma ideia de distância da variável em relação à média do evento. Perfeito? Show? Então, avançando, vamos nós à nossa quinta questão. Nossa quinta questão está na tela e vamos nós. Se uma amostra de 5 dados apresenta média igual a 10 e os valores observados são 8, 10, 12, 10 e 10, então o desvio padrão amostral é igual a quanto? Já fica ligado porque existe o desvio padrão amostral, esse desvio da amostra, mas também existe o desvio padrão populacional, que vai diferenciar um pouquinho, pouca coisa de um para outro, perfeito? Mas aqui no amostral, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Basicamente, ó. Basicamente vai ser... Deixa eu conseguir se jogar aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui rapidinho. Dessa forma que fica até melhor pra gente poder trabalhar com vocês, ó. Formulazinha para eu trabalhar com vocês aqui, para ficar logo legalzinho. Ó, bem legal. Pronto, deu certo? Deixa eu ver. Deu show, né? Show de bola, já joguei aqui. Pronto, beleza, ó. O Szinho aqui do desvio padrão amostral, né? Com ele que nós vamos trabalhar agora. Ele vai ser dito pela raiz quadrada de 1 sobre n termos menos 1. Esse aqui multiplicado pelo somatório, esse sigma z aqui é o somatório, a soma de tudo. Soma de quê, ó? Do desvio
do valor da variável menos a média elevado ao quadrado. Perfeito? Então vamos inicialmente pegar cada um dos valores, fazer logo isso aqui, ó. Isso aqui logo, ó. Parte isso aqui, tu faz logo aqui. Esse ladinho aqui é que tu faz primeiro. É o somatório disso tudo. Como assim? Ó, o somatório 8, tá aqui, ó, 8 menos, qual é a média? A questão disse para ti, média 10. A própria questão mencionou, média 10. Então, 8 menos 10, isso aqui é elevado ao quadrado. 8 menos 10 dá quanto? Menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Perfeito? Então, basicamente isso. Vamos fazer primeiro esse ladinho aqui. 8 menos 10 dá menos 2, ao quadrado dá 4. Mais, porque é o somatório, tá aqui o sigmazinho, ó. Somatório de tudo, né? Tá aqui o sigma, beleza? 10 menos 10 dá 0, 0 ao quadrado, 0. 12 menos 10 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Aqui eu tenho, ó, 10 e 10, vai dar tudo 0, né? Porque 10 menos 10 dá 0, 0 ao quadrado mantém o 0. Perfeito? Então, não vai alterar muito. Ficou aqui 4 mais 0 mais 4, 8. Beleza. Isso aqui tudo tu substitui por quanto, meu jovem? Ó, 8. 8. Basicamente isso. Agora vamos fazer o quê? Ó? Esse ladinho aqui, ó. 1. Vou botar 8 bem aqui. Vamos fazer aqui, ó. 1 sobre N. N é a quantidade de termos. Eu tenho aqui 5 termos. 5 menos 1, 4. Então, isso aqui multiplicado por quanto? Por 8. Né? Só continuando, ó, simplificando. 8 por 4 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. Não esquece que isso aqui tudo está dentro do radicalzinho aqui, né? Ó, o radical. Então, ó, raiz de 2, nosso gabarito. Alternativa A. Basicão, professor, básico, mas tem que ficar muito atento. Primeiro faz o somatório, depois tu vem fazer essa relação da 1 dividido por N, que é a quantidade de termos, menos 1. Aí tu multiplica esses dois valores, considerando que está dentro do radical da raiz quadrada. Então, aqui nós temos o desvio padrão amostral. A nossa quinta questão está batida, gabarito. Alternativa A. Vamos avançando, vamos prosseguindo. A nossa próxima questão está na tela e é a nossa sexta questão. A sexta questão diz o seguinte, observa. Tem uma figura, né, aqui de um gráfico, vai estar mostrando aqui a evolução da taxa de crime ao longo do tempo, né, de 2004 até 2021. Perfeito? E aí tem os valores de 100 mil habitantes, né? Esses aqui são os valores dos crimes, da taxa de crimes. Perfeito? Nesse período, essa taxa atingiu o pico em 2017. Está aqui o pico, ó. Foram 57 crimes por 100 mil habitantes. E alcançou o menor patamar em 2021, com 34 por 100 mil habitantes. A diferença entre os extremos é 23. A diferença como assim é dos extremos, 34 que foi o mínimo, 57 que foi o máximo. Basicamente isso aqui, ó. Essa diferença aqui, 57 menos 34, 23. Então, a questão está te dizendo isso, já está te dando inclusive os dados, todos. Bem tranquila a questão, embora pareça que não é bem sossegadinha. E aí está perguntando, essa, ó, representa uma medida de dispersão conhecida como? Aí você tem que dizer, essa medida de dispersão, de afastamento, de diferença de um ponto ao outro, de um extremo ao outro, isso aqui chama-se como? Vamos nós as nossas alternativas. Ó, a alternativa A menciona que cadê a alternativa A? Tá aqui. Desvio padrão. Nós acabamos de trabalhar o desvio padrão. Você observou?
Desvio padrão, acabamos de trabalhar uma ideia de desvio padrão amostral, onde nós pegamos o valor da variável, né? Nós pegamos o valor, subtraímos da média, elevamos ao quadrado. Já acabamos de fazer uma questão sobre desvio padrão. Pergunta básica, esse cenário se assemelha ao que foi visto agora? Agorinha? Claro que não, né? Não tem o que se falar. A gente vai estar falando em usar desvio padrão quando a gente quiser saber esse grau de dispersão geral. Por quê? Porque eu trabalho com todos os dados. Eu tenho que trabalhar com todos os valores da série. Eu não vou pegar tão somente 2 valores. Aqui pegou o máximo, aqui pegou o máximo e pegou o mínimo. Show? Ó. Aqui pegou o máximo e pegou o mínimo. Não, desvio padrão, meu filho, eu vou trabalhar com tudo. Quero saber só de 2, não. Show? Vamos nós. Alternativa B diz o quê? Embora seja comum, né, haver essa confusão. Confundir esse desvio, porque quando eu digo desvio, a ideia é realmente dessa subtração, né, confundir desvio padrão com essa simples diferença entre os 2 extremos. Perfeito? Mas fica ligado, desvio padrão envolve todos os valores. A B disse que é variância. Variância. A variância se assemelha muito com o desvio padrão. A variância vai ser aquele somatório, em básico, né? Vai ser aquele somatório do valor menos a média. Isso aqui elevado ao quadrado dividido por n. Por isso que se assemelha muito. Viu? É o somatório disso aqui tudo, ó. Se assemelha com o desvio padrão. Aqui eu também trabalho com todos os valores, todos os dados da questão. Perfeito? Eu não trabalho tão somente com 2. E aqui sempre, ó, desvio padrão e variância tem uma relação com a média. Aqui eu tenho que saber a média, buscar a média, para a partir daí eu saber esse grau de dispersão do valor em razão da média. Então aqui não tem o que se falar também em variância. A terceira, curtose. Ah, professor, curtose, cara, eu fiquei meio que confuso, achando que realmente era curtose. Curtose nada mais, nada menos é do que um formato da curva, a distribuição dos dados. Tem um formato, né? Especialmente vai ser achatado, um achatamento, né? É importante destacar que quando nós tivermos aqui uma situação de curtose alta, de alta curtose, é quando nós temos muitos dados concentrados perto da média e nas extremidades. Show? E quando nós tivermos aqui uma baixa curtose, esses dados são mais uniformes. Aqui eu trabalho com todos os dados. Não existe relação de diferença entre extremos. Aqui é um formato da curva que é feito na dispersão dos dados, na distribuição dos dados dentro do nosso gráfico. Perfeito? Não tem nada a ver. Meu filho, se eu estivesse observando todo o gráfico, aí poderíamos até trabalhar e falar desse cenário. Aqui eu só estou buscando 2 valores, que é o máximo e o mínimo, conforme já foi mencionado. Intervalo interquartil. Professor, cara, o que é isso? Basiquinho. É só eu vou pegar o quartil, o terceiro quartil ou o quartil 3 e subtrair do quartil 1. Tenho que contar esse garotinho aqui, ó. Basicamente isso. Perfeito? Não tem também relação nenhuma com o que foi mencionado. Aqui eu vou analisar um pedaço da amostra. Vai servir para medir a dispersão do meio da amostra. Eu vou estar ignorando os extremos. Não é o que a gente está vendo aqui. A gente está pedindo os dados extremos. O máximo e o mínimo. Então, já descartei tudo. Restou e sobrou amplitude amostral. Grava esse nome. Amplitude. O professor, o que é amplitude, cara? É o que a nossa questão traz aqui.
Simples e fácil. Notadamente, amplitude nada mais, nada menos é do que a subtração entre o máximo e o mínimo, os extremos. Amplitude, extremos, basicamente. Nossa sexta questão, batida com o nosso gabarito. A alternativa é dúvida, joga no chat, a gente vai conversando e interagindo com vocês, avançando. Ó, sétima questão, né, jovem? Sétima questão. Professor, o senhor falou muito aí, mas basiquinho. Porque o espaço aqui é pouco, né? Mas nota, nota, nota. Nota, toma nota, toma nota. Desvio padrão, eu vou usar todos os dados. Eu vou considerar os extremos, porque eu uso todos os dados, inclusive os extremos. Variância, eu também uso todos os dados, eu também considero os extremos. Mas observe que a variância não existe em razão dos extremos. Aqui é outra, né? Tá atento. Curtose, eu também considero todos os dados, mas vai depender da possibilidade de eu considerar ou não os extremos. Depende muito, né? Já essa questão aqui da alternativa D, que é o interquartil, eu só vou pegar a parte central, não pego todos os dados e não quero os extremos, eu descarto. A nossa resposta que pediu, né, nosso cenário, que é a amplitude amostral, a alternativa é, eu não pego todos os dados. Eu considero apenas os extremos. Gabarito, alternativa é. Sétima questão, vamos falar do nosso coeficiente de variância, de variação populacional. Perfeito? A nossa questão, a sétima questão, questão muito boa. A questão menciona que da renda, menciona que a renda dos indivíduos de uma comunidade, o coeficiente de variação da renda é de 20%. Coeficiente de variação populacional é de 20%. Meio do ponto. Como é que a gente faz para identificar qual é o coeficiente de variação? CVzinho aqui, né? Como é que a gente identifica o CV? Vai ser dado pela desvio padrão dividido pela média. Show? Isso aqui vai ser dado por coeficiente de variação populacional. Reapresenta-se em porcentagem, correto? A nossa resposta. A questão menciona e diz que esse coeficiente da comunidade em relação à renda dos indivíduos é de 20%. 20%. Né? A pergunta é, se elevasse a renda de todos esses indivíduos em 10%, provocaria no coeficiente o quê? Pegou, né? Ou, vamos nós. Cara, esse tipo de questão, para onde é que eu vou partir? Que eu não tenho nada, só tenho essas informações vagas, secas, né, bem diretas. Vou fazer. Meu jovem, entendendo a conceituação básica do que está falando aqui, que é desvio padrão, e que é aqui a nossa média, já consegue fazer um negócio bem bacaninha. Deixa eu só ajeitar aqui a gente poder avançar e evoluir. Média você sabe o que é, né? Sabe o que é média, né? Média é quando eu somo tudo e divido pela quantidade de termos. Então isso aqui, que é esse Mzinho aqui, soma tudo e divide pela quantidade. Esse que parece esse Ozinho aqui, né? Mas é o desvio padrão. O que é esse desvio padrão, cara? Nada mais é do valor, a dispersão, o desvio que um valor ele se afasta da média. A diferença. Basicamente isso. Né? Basicamente isso é a diferença. O quanto ele se afasta da média. Deixa eu colocar aqui para ti um exemplo para que tu entenda. Ó, considerando, eu vou considerar que eu tenho aqui 3 indivíduos. Um recebe R$100. A, B. Um recebe 100, outro 200, outro 300. Feito? Aqui é a renda deles. Feito? Show de bola. Aqui eu tenho 300 mais 300, 600. 600. 600 dividido por 3 dá uma média de quanto? Ó,
200. Dá uma média de 200. Perfeito? Média de 200. Ou, e meu jovem? Se você for olhar, observar o desvio padrão, pegar aqui o C. Você recebe quanto? Ó? Você recebe quanto? 300. Em relação à média, qual é o desvio padrão? 300 menos 200? 100. É isso? 100. Agora vamos aqui fazer o que a questão mencionou. Vamos aumentar em 10% a renda de cada um. Nota atenção para o que eu fiz nesse momento, né? Agora nós vamos querer aumentar em 10%. O A era 100, ficou 110. O B era 200, ficou 220. O C era 300, ficou 330. Aqui eu vou ter um total de 660. 660 dividido por 3 ainda. Olha, cara, se tu observar, a média saiu de 200 para 200 e... Quando eu aumentei 10% na renda aqui, ó. Quando eu aumentei 10% aqui, a minha média também aumentou 10%. O meu desvio também vai aumentar 10%. Quer ver? Vou pegar o C novamente. C, 330. 330 menos a média, 220. 110. Não era 100? Aumentou 10%. Ficou agora 110. A gente consegue perceber o que é através dessa situação? Que aumentando em 10% não vai provocar em nada no coeficiente de variação populacional. Nem reduz nem aumenta, porque vai acompanhar essa proporcionalidade. Gabarito, a alternativa é, meu jovem, batendo aqui nem redução, nem aumento no coeficiente, porque vai estar acompanhando também essa proporcionalidade. Show? Deu para entender direitinho? Conferindo, avançando, vamos nós. A nossa oitava questão menciona, tem mais um gráfico, né? E também é um gráfico de dispersão. Esse gráfico aqui ele vai mostrar o que é gasto com propaganda em relação à renda total de vendas. Feito? Aqui eu tenho gastos e aqui eu tenho vendas. Feitinho? Aqui eu tenho um gráficozinho de dispersão. A questão pede simplesmente para analisar o gráfico e a gente, através da análise, a gente fazer uma sugestão, a gente poder sugerir, poder inferir, poder constatar o quê? Vamos nós. A nossa oitava questão, a gente poder estar batendo. Observou que esse eixo X está mencionando as propagandas e o eixo Y aqui está mencionando as vendas, básico, né? Beleza? Se você observar a proporção que eu aumento o gasto com propagandas, eu também vou aumentando as vendas. A proporção que isso aqui vai aumentando, as vendas também vão aumentando. Aumentando. E embora não pareça, mas aqui é uma tendência linear, de linha, aproximadamente uma linha subindo. Eu estou subindo. Basicamente, essa minha tendência, ela é crescente ou ela é decrescente? Se uma está aumentando, a outra também aumenta, há uma relação de aumento, né? Crescente. Eu não estou decrescendo. Eu não estou fazendo isso aqui. Do contrário, eu estou fazendo isso aqui, ó. Estou aumentando. Estou em crescente. Perfeito? Beleza? Tranquilo? Já dá para concluir alguma coisa? Sim ou não? Né? Podemos dizer que o coeficiente de correlação linear entre as variáveis é negativo? Negativo é positivo, jovem. Um aumenta, outro aumenta. A B diz que existe uma relação quadrática entre variáveis. Opa, nem tanto, né? Calma aí, também não é assim não. A relação ela parece linear, ela não é curva como uma parábola. Né? Se fosse curva entre parábola, realmente seria uma relação quadrática. Aqui não, aqui é linear. Função quadrática, que tem um 2 e 1 lá elevado, né? Aí dá a ideia de curva. Aqui não, é linear. Ou a C diz que
Coeficiente de correlação linear entre variáveis é positivo? Perfeito. É positivo. Gabarito, alternativa C. Quanto maior o gasto, maior a venda. Essa relação é uma relação o quê? Um coeficiente de positividade. A questão diz que não há relação entre as variáveis, conversa é essa. Se eu aumento a propaganda, eu aumento as vendas. Então há relação. E a E diz também que há uma relação negativa. S, né? Oitava questão, gabarito, alternativa. Show de bola, meu jovem. Sendo assim, concluímos por hoje a nossa participação. Né? Muito obrigado a cada um que participou. Até o nosso próximo evento, detonando cada vez mais estatística aí na preparação do seu concurso. Forte abraço, até a nossa próxima missão. Fui.